Boa, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Nossa, eu estava olhando aqui, ainda tem muita coisa aqui, pessoal. Tem uns versículos bíblicos ainda que eu preciso introduzir. Eu não sei se vai dar segunda parte ou até a terceira, né? Vamos ver aqui, né? O desenrolar dessa explanação aqui, né, pessoal? Às vezes eu fico focando em uma coisa para que você entenda, né, pessoal? Porque qual é o nosso tema de hoje? É o que é a percepção da consciência. O que é isso? Quando você desperta, você entra nessa percepção de perceber o quê? Tanto internamente como externamente, né? Agora eu faço a pergunta: por que as pessoas aí no mundo não estão percebendo a presença de Deus? Você pergunta, até pessoas da igreja mesmo. Pessoas da igreja estão dizendo que não percebem a presença de Deus. Eu digo, nossa, pessoal, por quê? Porque esses grupos não estão trabalhando na expansão da consciência das pessoas. Entende? Eles estão fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho intrínseco da nossa consciência. Porque é para fazer você tomar consciência e despertar, pessoal. É para isso que é o trabalho de despertar. Né? O apóstolo Paulo fala, desperta tu que dormes. Então, se você está dormindo, para o quê? Para você perceber, né? Você ter a percepção da sua essência, né? Que é espiritual, e da realidade em que você está vivendo. O que você está fazendo aqui? Será que você está consciente? Está trabalhando a espiritualidade consciente? Ou está na espiritualidade, mas está enganando pessoas? Pessoas que estão aí em vários grupos religiosos, estão enganando pessoas, estão mentindo, não estão conscientes, pessoal. Está inconsciente. Porque a pessoa que está desperta consciente, ela não vai fazer uma coisa dessa pessoa. Entende? Porque ela tem consciência do ser divino dela. E ela sabe que a outra pessoa tem uma fagulha, um ser divino também dentro. Você acha que ela vai fazer mal a outra pessoa que tem Deus também? Entende? Umas pessoas dessas não estão conscientes, né? Precisa desse despertar dessa consciência. Entende, pessoal? É isso que a gente vai aqui pautar, né? Essa, essa ideia aqui, né, de percepção da consciência, o nosso tema de hoje. Então vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Aí eu parei aqui, né? A consciência é fundamental para a transformação pessoal e o crescimento espiritual, pois permite questionar nossas crenças limitantes, superar nossos medos e expandir nossa visão de mundo. Então, é para isso que é o despertar da consciência, pessoal. Para transformar você, para o crescimento espiritual, para questionar nossas crenças limitantes, que está limitando a gente, superar os nossos medos. Então, essa desperta da consciência vai fazer isso, pessoal. Essa percepção da consciência vai fazer que você faça tudo isso e expandir a nossa visão de mundo. Então, você não vai ficar aquele mundinho quadradinho ali daquele grupo religioso, você vai ter uma visão de mundo holística. Então, uma visão do todo. Foi o tema que a gente discutiu ontem. Não foi? Eu até fiz até a quarta parte. Nossa, tinha muita coisa. Eu estava querendo falar e só em uma parte não dava, né? Então eu fiz quatro partes aí desse. Tá aí no YouTube aí. Aí ele fala: a jornada da consciência envolve autodescoberta. Então, é um caminho, esse é o caminho da consciência, é a jornada que envolve a autodescoberta,
Autotransformação, então, tem que haver transformação. A pessoa, ela está no meio aí, religioso, no meio espírita, no meio, vários meios aí. Mas ela ainda não tem essa transformação, está enganando a pessoa, está mentindo, está querendo para se dar bem, está fazendo. Não está, pessoal, desperto, não está consciente, não tem a percepção da consciência. Né? Aí ele fala autotransformação e busca pela autenticidade. Então, é a busca por essa essência. Por isso que eu coloquei lá, porque temos que ter a percepção da nossa... Por causa disso. Aí ele fala, a evolução da consciência é um processo, né, contínuo, dinâmico, que envolve a expansão da percepção e da compreensão da compaixão. À medida que desenvolvemos a maior consciência de nós mesmos e do mundo, podemos contribuir para a evolução da humanidade, a criação de um mundo mais consciente e harmonioso. Então, é através desse despertar, dessa evolução da consciência, né, de uma maior consciência, é que a gente vai contribuir para a evolução da humanidade. Senão, não existe evolução, pessoal. Não tem. O mundo vai continuar desse jeito aí. Por isso que eu estou falando. A primeira pessoa que Deus quer trabalhar é em você. Mas a pessoa não muda. Mas ela quer, eu quero um mundo melhor. Queremos um mundo melhor. Vai ficar aí como esses políticos agora aí. Vamos ter um mundo melhor. Vamos ficar falando aí nas campanhas aí. Mas ele não muda. Como é que... Não existe isso. Isso é engano, né? Aí ele fala, a forma de como percebemos a Deus pode influenciar na nossa atitude, sentimento para com Ele e as pessoas que nos cercam. Então, a forma que a gente percebe Deus, pessoal, então, se você está em um nível baixo, não percebe muito Deus, você tem uma forma de agir com a sua atitude aqui nessa realidade e para com as outras pessoas. Então, se essas pessoas estão enganando, falando mentira para outros irmãos, para outras pessoas, essa pessoa tem pouca percepção de Deus. Porque uma pessoa que está elevada, tem percepção de Deus, ela não vai fazer isso. É por isso que os seres evoluídos, ele não vai fazer coisas má para a gente, porque ele sabe, ele tem percepção de Deus. E ele sabe que a gente somos Deus também, temos uma fagulha de Deus, temos a presença de Deus, então ele não vai fazer mal. Mas quem é que quer fazer mal a gente? É aqueles que não são evoluídos, são os espíritos de baixa vibração. Você entende agora, pessoal, como fica tudo claro? Né? Eu estou aqui falando para você. É por isso que as pessoas estão nessa inconsciência. Então, quanto mais você fica na inconsciência, fica em um nível baixo, pessoal, de vibração. Você tem que aumentar. Aí ele fala, na Bíblia temos exemplo que ilustra muito bem o caso. Eu estou falando de Jó. Então, a história de Jó na Bíblia, né? Que passou por grandes aflições, diante disso ele teve sentimento sobre Deus. Então, teve até pessoas que disseram assim, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Tem até uma música que fala, parece que foi a mulher de Jó, porque que ele estava naquele sentimento, é assim que Deus, é assim que você é de Deus, é? Então, quando a gente cai em um negócio desse, pessoal, aí as pessoas começam a falar isso. Cadê seu Deus? Cadê você aí que fica falando de espiritualidade aí, ó? Você tá nessa aí, ó. Então, não foi o que aconteceu com Jó? Aí ele fala, o seu amigo também falaram de Deus como ele, de acordo com a percepção dele. Então, vieram os amigos de Jó, não, Jó, acredite em Deus. Então, falaram de acordo com a percepção dele. O que era contrário os sentimentos de Deus em relação a Jó. Ambas percepções refletiram na forma de agir e falar.
Então, os amigos de Jó falaram para Jó: não, Jó, espere em Deus, creia nele, o sofrimento vai passar, calma, entende? Então, pela percepção que ele tinha deles, de Deus, né? Não era muita, mas já era uma percepção maior ainda. Aí você conhece a história de Jó, né? O que aconteceu depois está lá na Bíblia, que ele sofreu, mas depois ele teve tudo em dobro, as filhas dele tudo em dobro, né? Aí o que é que ele fala aqui? Ele fala: a percepção que temos sobre Deus reflete a nossa atitude e sentimento para com as pessoas no julgamento que fazemos com o próximo. Então, a percepção que temos sobre Deus, né, vai nos atitude, sentimento e julgamento que fazemos do próximo. Então, quando você está no nível baixo, você vai julgar essa pessoa, você vai ter um limiar de pensamento muito, né? Então, quando você aumenta, você sai desse nível. Então, será que os seres evoluídos ele fica nos julgando, pessoal? Entende? Isso é a percepção de Deus. Aí ele fala: também fará com que tenhamos sentimento de ressentimento ou de fé para prosseguir meio à dificuldade. Somente um coração quebrantado experimenta uma intimidade singular, intransferível com Deus. Então, olha como é essa conexão, como se dá, pessoal, né? Somente através de um coração quebrantado. É por isso que Deus fala para Isaías: moro no alto sublime, mas estou também com aqueles que estão com o coração quebrantado, né? E humilde, né? Experimentar a intimidade. Então, é uma intimidade que Deus quer ter com o seu espírito, singular, intransferível com Deus. Então, é singular, é sua intimidade com esse Deus. Deus quer ter. A outra pessoa tem, você aí vai ficar na ponga da outra pessoa? Não, você tem que ter sentimento. Entende, pessoal? Você entende agora o que significa isso? A percepção. Então, você tem que ter a percepção. Você tem que expandir mais. Se você está com a percepção ainda no nível mais baixo, aumente que você foi o que o mentor falou para o cara que teve a EQM, né? Ele falou: olha, você ainda não tem conhecimento, você está no primeiro degrau. Quando você subir lá no mais alto, né, você vai ter conhecimento de Deus. Entende? Então, quem está no primeiro degrau não entende. Por isso que ela fica: onde está Deus? Ah, Deus está na igreja lá, vou buscar a presença de Deus. Ela não sabe que Deus está com ela. A consciência dela. Ainda mais ouvindo pregações dizendo que Deus só está ali naquele grupo. Né? Ouvindo aí os que não entendem de nada, né? Falando porque querem prender você naquele grupo. O que é que ele vai falar? É só aqui no grupo que você vai ter o contato com Deus. Aqui é a verdade. Então, eles vão ficar falando isso. Entende? Se as pessoas não entendem de nada. Aí ele fala: na atual filosofia da mente, a consciência é uma noção fundamental para a discussão de todas as outras noções associadas à mente, como a intencionalidade, subjetividade, autoconsciência, percepção e cognição. Então, é tudo isso que a consciência tem. Intencionalidade, tem a intenção, subjetividade. Então, a minha subjetividade da minha consciência não é igual à sua subjetividade. Autoconsciência, então ela vai ter autoconsciência da própria consciência, né? Percepção, então, por isso que eu quero é o meu tema lá. O que é a percepção da consciência? Então, a consciência vai ter essa percepção. E a cognição, que faz parte da cognição aqui, cognitiva, que a gente percebe o mundo.
Aí ele fala, no âmbito de fé cristã, ela é central para a autopropriação, consciência de convenção religiosa. Então, da convenção, a pessoa se converter, né, a, a uma vida espiritual, né? Então, é isso que essa consciência faz. Quando essa consciência é trabalhada por esse Deus, você muda, não tem como. É o despertar, né? Ele fala, contudo ainda o conteúdo estado consciente seja um certo sentido a experiência mais direta que possa ter. Nenhum fenômeno mental parece resistir mais teimosamente o tratamento teórico quanto à consciência. Então, está todo mundo trabalhando essa consciência que a gente não conhece, pessoal. Né? Até a nossa própria consciência, a gente é o trabalho que a gente tem que fazer. Autoconhecimento, né? Para a gente conhecer essa consciência que está operando aqui agora nessa realidade. Né? Aí ele fala, assim a consciência é entendida não apenas por uma percepção iminente no autocognitivo. Então, não é só do autocognitivo do cérebro. Além desse aspecto empírico da consciência, há uma consciência inteligente, típica de inquirição e intelecção. Quando uma consciência racional, característica de juízo e reflexão. Por fim, na deliberação e na avaliação, há uma consciência moral. Então, eu já falei um vídeo aqui sobre a consciência moral. Então, a consciência faz tudo isso, pessoal. Quando você está com essa percepção, ela não é só percepção, ela vai trazer essa consciência racional que vai trazer juízo e reflexão do que você está fazendo. Então, quando a pessoa não tem juízo e reflexão do que está fazendo, está falando qualquer coisa, está mentindo, ela ainda não está com essa consciência racional, pessoal. Desperta, né? Fazendo julgamento interno ali. Ela não está ainda. Por isso que tem que despertar. Então, ela não tem a consciência moral. Vai ter quando? Quando despertar, né? Aí ele fala, o que os filósofos chamam de exigência transcendente, em outras palavras, mesmo que que os ateus contestem a orientação inata para o divino, que os agnósticos alegam a impossibilidade de se chegar à conclusão, o que os humanistas exclusivos não deixa a questão surgir espontaneamente. A questão de Deus está e surge inevitavelmente dentro do horizonte humano e da estrutura transcendental. Apresenta-se. Assim sendo o ser humano só alcança satisfação, alegria apenas quando ele ingressa no âmbito que Deus é conhecido e amado, ou seja, no âmbito da transcendência. Então, quando ele não consegue transcender, né? Ele não consegue essa conexão, Deus não é conhecido e amado por ele. Agora, Deus está ali? Tá, pessoal. A presença de Deus está. Mas só que ela não está percebendo. Por quê? Porque está inconsciente a consciência dela. Porque quem percebe as coisas é a consciência, tanto interna como externa. Se ela está dormindo, como eu falei, né? Eu já falei aqui, o sono, né? E a consciência está morta também, ela não vai perceber isso. Por isso que tem que transcender. Aí ele fala, a convenção e o despertar da consciência é um dom do amor de Deus. Então, quando a convenção se converte e desperta essa consciência, é um dom do amor de Deus que Deus está dando para você. Então, tem pessoas que estão endurecendo
Na hora que Deus está tocando, Jesus está tocando lá, ele está endurecendo para essa convenção, para esse despertar da consciência dele. Não faça isso, pessoal, porque esse é um dom do amor de Deus para com você. Ele quer ter essa conexão, quer trabalhar com você, quer fazer você uma pessoa melhor. Mas a pessoa está tão apegada ao ego que endurece o coração, não quer esse trabalho da espiritualidade. Aí, Deus não pode fazer nada por você. E depois ainda fica clamando. Então, é por isso que quando a pessoa abre, rasga o coração, é quando está na pior, né, pessoal? Quando não tem jeito. Quando o médico fala, olha, pode preparar a cama aí que você já vai, viu? Não tem, aí ela fica impossibilitada também de fazer algo nessa realidade. Entende? Quando acontecem essas coisas, como aconteceu com Jó, aí rasga o coração para as coisas de Deus, para essa conexão. É só assim que a pessoa se converte e desperta, pessoal. É só quando a parada tá pegando pro lado dele, entende? Aí ele fala, a convenção e o despertar da consciência é um dom do amor de Deus que não é condicionado pelo conhecimento humano. Então, não é condição de conhecimento humano. É a fé que brota naquele que foi chamado e o conhecimento interior que nasce inunda do amor de Deus em seu coração. Então, é um conhecimento que vem dessa conexão. Então, vem do alto esse conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, né? O conhecimento terreno é diabólico, mas o conhecimento de Deus é paz e vida. Não é isso? A Bíblia fala. Aí o que é que ele fala? Ele fala, a onipresença de Deus e o seu atributo de estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onipresente mesmo quando não sentimos a sua presença. Então, Deus está em todos os lugares, a presença de Deus está em tudo. Mas por que você não sente? Entende, pessoal? Você entende porque precisa despertar a consciência para ela ter essa percepção desse Deus? Se você não desperta, você não tem a percepção. Aí vai ser levado. Ah, Deus está aqui, ó. É no meu grupo aqui. Venha, venha. Aí você está indo lá. E o quanto tem de lobo aí em pele de cordeiro não tá de brincadeira, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele está aqui, mesmo se não conhecemos. A presença se manifesta de Deus. E naturalmente a sua presença sendo manifestada quando o fato de que ele está conosco é claro e convincente. Então, quando ele está conosco, ele se demonstra, Deus está se mostrando para a gente. Mas quem é que não está percebendo? É a sua consciência. Mas graças a Deus aqui nos meus vídeos, já tem gente percebendo essa presença. Sentindo uma paz que nunca sentiu, né? Aí ele fala, o fato de que Deus é onipresente pode ou não resultar em uma experiência especial da nossa parte. No entanto, a presença manifesta de Deus é um resultado da interação conosco de forma aberta ou íntima da nossa consciência. E então que experimentamos Deus. Então, ele fala que essa presença manifestada de Deus é a nossa interação de forma aberta ou íntima com a nossa consciência. Então, aí que experimentamos a Deus. Então, Deus vai se conectar com a nossa consciência, pessoal. Com o Espírito, porque Deus é Espírito. Foi por isso que disse Deus, Cristo falou para a mulher, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Está correto o pensamento, né? Aí ele fala, entendemos que Deus é onipresente, mas esse fato não é facilmente percebido pelo sentido. Então, quando a pessoa só está nos 5 sentidos, ela não vai perceber Deus.
Cadê Deus? Me mostre Deus. Aí os ateus estão nesse cinco sentido. Né? Cadê Deus? Me mostre aí. Eu quero ver a ciência provar Deus aí. Entende, pessoal? É isso. Não existe isso. É a sua consciência que percebe essa presença de Deus. Aí ele fala, é uma realidade, mas essa realidade pode não parecer relevante para a maioria das pessoas na Terra, que não tem nenhum senso, não tem nenhum sensor da sua presença. Então, você está sendo sensor para captar essa presença de Deus, essa vibração. Então, você tem que despertar para ter o sensor, a antena, né? Para captar a presença de Deus. Entende, pessoal? Aí ele fala, ele sente que ele está distante. Então, todas as pessoas sentem que Deus está distante. Pensa, Deus está muito longe, está lá no trono dele. Né? A maioria dos evangélicos, assim, não próximo, esse sentimento se torna a sua realidade percebida. Por quê? Porque você está dormindo. Aí ele quer que ele fala mais aqui, ele fala, sabemos da presença manifesta de Deus, experimentalmente, a presença manifesta do Espírito. Não pode ser visível ou audível ou capaz de ser sentida fisicamente, mas a sua presença ainda é experimentada mesmo assim. Então, é experimentada por quem? Pela nossa consciência. Aí, quando a nossa consciência sente, a gente pode passar aquela vibração para o nosso corpo. Você vai sentir um arrepio, você vai chorar, você vai sentir alguma coisa, você vai ter uma paz, uma alegria. Então, são essas sensações, esse sentimento que vai mostrar que Deus está com a gente, né? Experimentada. Aí ele fala, no momento de sua escolha, o Espírito manifesta a sua presença. Então, no momento da sua escolha, né, do Espírito manifesta na sua presença. Então, você tem que escolher, pessoal, a se conectar. Se você não escolhe, está endurecendo, não vai ter o contato com o Espírito, que é essa espiritualidade. É o que eu falo tanto aqui nos meus vídeos, mas ainda tem pessoas ainda que estão demorando a ter essa conexão, né, pessoal? Aí ele fala, o nosso conhecimento e consciência. Então, vai manifestar sua presença no nosso conhecimento e na nossa consciência, tornando-se um conhecimento através da experiência da nossa consciência com Deus. Então, essa experiência vai ser que a nossa consciência vai perceber essas sensações, esse contato que a gente está tendo com Deus. Possuir essa crença e experiência com Deus torna-se uma familiaridade amorosa. Então, você vai sentir o amor de Deus, que você está sendo amado, você está tendo paz. Então, você vai sentir. Então, isso é a presença de Deus que está presente na sua consciência. Quem é que está sentindo isso? Quem é que está percebendo isso? É a sua consciência. As outras pessoas não percebem. O que é que está acontecendo com ela? Ela está diferente. Nossa, o que é que aconteceu? Então, eles ficam de lá sem perceber. Né? Aí ele fala que nunca podemos perder a presença de Deus em realidade, mas podemos perder a percepção da sua presença. Então, a gente não perde. Deus está sempre ali. Em toda a realidade que você for, né? Agora, a realidade paralela, a realidade... Deus vai estar com você, pessoal. Mas o que é que perde? A pessoa pode perder a percepção da consciência de sentir a presença desse Deus. É isso que a pessoa perde. Tanto aqui ou em qualquer lugar. Entende? Em qualquer dimensão que você queira.
Aí ele fala, nunca um momento em que Deus não esteja presente conosco. Não existe um momento que Deus não esteja conosco. Deus já está, pessoal. As pessoas ainda ficam, oh Deus, fica conosco, venha a sua presença. As pessoas ainda pedem, né, pessoal? Mas porque não entende isso, porque está inconsciente, não está sentindo a presença, entende? Por isso que eu agradeço pela presença dele. Eu sempre, quando termino aqui meu vídeo, eu sempre agradeço, porque eu sei que ele está aqui. Aí ele fala, mas há um momento em que Deus não está manifesto com a gente. Às vezes é a sua presença, não é cara. É óbvio, os olhos humanos ou o espírito humano, essa é a razão porque somos chamados a andar por fé e não por que estamos vendo. A onipresença de Deus pode existir sem estarmos cientes dela. Então, a onisciência, a presença de Deus está ali, mas a gente não está tendo consciência de que Deus está ali. É como as pessoas, é por isso que fica perguntando onde está Deus. Ah, tá na igreja, eu vou buscar a presença de Deus. Oh, meu Deus, eu preciso da sua presença. Então, é uma pessoa que está ainda inconsciente, pessoal. Precisa despertar para perceber na vida dele. Aí, quando ele perceber que Deus está com ele vai precisar de nenhuma igreja para ir reunir. Ele vai reunir para conhecer as pessoas que estão nessa mesma frequência. Não para que vá buscar Deus. Porque Deus já está com você. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Né? Aí ele fala, mas a presença manifesta de Deus não pode, porque a pessoa está em consciência. O objetivo principal da presença manifesta de Deus é que a nossa consciência é desperta. Então, para você perceber essa presença, sua consciência tem que estar desperta. Quando você entra nesse despertar, você entra nessa percepção da consciência. Entende, pessoal? É o meu tema de hoje. É o meu tema, né? Aí ele fala, mas a habitação do Espírito não é o mesmo que a presença manifesta do Espírito, né? Então, a habitação do Espírito numa pessoa não é a mesma da presença manifesta do Espírito, né? Todo crente passa por um momento que não se sente salvo um dia e que passa por suas atividades inconscientes da presença do Espírito dentro dele. Então, é a gente que não está percebendo essa fagulha, esse Espírito que está na gente, pessoal. Aí as pessoas estão na inconsciência. Mas Deus está ali? Está. Porque você é uma parte de Deus. A sua consciência é uma parte desse Deus. É uma fagulha desse Deus. Entende? Então, aonde você está com a fagulha onde você está, Deus está também. Porque nessa fagulha existe consciência de Deus. Mas por que você não percebe? Porque você está nessa inconsciência. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? No entanto, há um momento em que esse momento espírito visita o crente de uma maneira especial e manifesta. Então, quando ele dá lugar, ele entra nessa conexão, o espírito ele começa a tomar conta do seu ser, que a sua consciência percebe a presença de Deus. Por isso que a Bíblia manda se encher do Espírito Santo. Porque quando você está cheio, você começa a transbordar. Você percebe que Deus está com você. Então, aquele que está cheio do Espírito, ele está cheio da consciência de Deus. Ele vai perguntar, uma pessoa dessa que está cheio da consciência, ele vai perguntar onde está Deus? Você acha uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai perguntar aonde está Deus, pessoal? Então, é uma pessoa ainda que não está conectada
com esse Espírito Santo, com a centelha, com a fagulha que existe dentro dele. Entende? Então, o despertar o quê? É o despertar da consciência dessa fagulha, né? É acender o fogo dentro da pessoa, dessa fagulha que existe dentro da pessoa. Porque a pessoa, quando está inconsciente, está com a fagulha apagada. Então, precisa lá aquecer, acender o fogo do espírito para que ele seja iluminado. É por isso que a Bíblia fala de iluminação também. Entende, pessoal? Aí ele fala, pode ser uma canção que o Espírito traga à sua mente. Pode ser um encontro casual com um amigo. Pode ser uma instigação à oração. O desejo de estudar a palavra. Ou um sentimento inefável de paz. O Espírito não se limita como se revela. Então, pode ser através disso, pessoal. Ele diz que pode ser através de uma canção, você começa a entrar naquela vibração e começa a sentir a presença de Deus. Ele pode ser um encontro casual com um amigo, então, através com o amigo, traz aquela lembrança, aquela presença que você se conecta com Deus. Pode ser por uma instigação à oração, pode ser na oração, ou no desejo de estudar a palavra de Deus. Quando você está tendo aquele desejo, quem é que está colocando? É essa presença que está com você. Para que você estude, você tenha aquele sentimento, né? Então, ele fala, esse sentimento inefável de paz, ou pode ser no sentimento que eu estou sentindo muita paz, que gostoso, nossa, que alegria, entende? E você não sabe o que é o Espírito ali, manifestando na sua consciência, você está percebendo aquela paz. Por isso que Cristo disse, eu deixo a paz, a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá. Então, quem é que só vai perceber? Quem está conectado com esse Cristo. Essa paz. Porque os outros aí vão ficar tudo com a mente perturbada. Entende? Aí ele fala, o Espírito não se limita como se revela. Então, esse Espírito não é limitado, pessoal. Ele se revela de qualquer jeito. Aí ele fala, o ponto é que ele faz conhecido, ele é o nosso consolador. Então, é o Espírito Santo, né? Que a Bíblia fala, é o nosso consolador, né? Ele fala, devemos confiar na onipresença de Deus. Então, entende? Devemos confiar nessa onipresença de Deus. Mesmo quando não sentimos que ele está conosco. Mesmo que tem hora que em momentos você sai da frequência, né? Está irritado. Aí você não sente aquela presença. Mas Deus está ali com você. Entende, pessoal? Devemos confiar nisso. Ele fala absolutamente Deus que não pode mentir. Disse que ele nunca abandonaria ou deixaria, né? Aí ele bota aqui Hebreus 13, versículo 5. Então, pessoal, vamos entrar agora nos versículos bíblicos, né? Chegamos no versículo bíblico, vai dar tempo de a gente terminar em duas partes nesse vídeo. Vamos colocar aqui agora no versículo bíblico para saber se existe essa percepção da consciência na Bíblia. Será que a Bíblia fala para a gente ter a percepção da nossa essência? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Vamos ler aqui, Hebreus 13, versículo 5. É o versículo que falou aqui, né? Ele fala que a vida de você seja isenta de avareza, contente com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Então, pessoal, não, Deus não vai mentir, pessoal. Entende? Você, às vezes, porque está com a frequência baixa, saiu da frequência ou não está, né, não despertou ainda,
mas Deus está com você, pessoal. Ele está aí, só sua consciência não está percebendo essa presença. Ele diz que não jamais abandonaria, jamais. Entende? Então, aquele que se conectou, há uma conexão, não existe, Deus não deixa ele jamais, Deus está conosco. Entende? As pessoas que não sentem tão bem a presença de Deus. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, essa é para os cientistas e os que querem provar Deus científico. Aqui, nós somos a obra de Deus. Aqui, quando ele está, como é que se diz, trabalhando essa matéria, né? Os médicos, os cientistas, ele está trabalhando a coisa de Deus. Né? Uma criação de Deus que somos a gente. Entende? Aí ele fala, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, andamos por fé, não pelo aquilo que a gente vê, pessoal. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Você não vai ver Deus, mas significa que Deus não está com você? Então, essa é a fé que você vai colocar, que vai abrir a sua percepção da consciência para você perceber a presença desse Deus. Entende? Mas você não está vendo. Cadê ele? Cadê Deus? Entende, pessoal? Aí ele fala, João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco, com vocês para sempre. Então, essa foi a promessa de Cristo para os discípulos, que ele daria o Consolador, que é o Espírito de Deus, que ia guiar os discípulos nessa jornada, enquanto ele estaria aqui, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, ele vai estar em qualquer realidade onde a gente for, ele vai estar com a gente. Tá? Aí, Romanos 8, versículo 15 e 16. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeu um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no seu espírito que somos filhos de Deus. Então, é através dessa conexão com o Espírito de Deus que ele vai confirmar que a gente é filho de Deus. Então, é o contato espiritual, pessoal, da nossa consciência com a consciência de Deus, pessoal. Entende, pessoal? Essas pessoas não sabem o que estão falando aí na rede social. Não sabem, pessoal. Falando muita besteira. Então, esse espírito não é um espírito de escravidão. É um espírito que vai libertar você. Vai deixar você livre. Não vai trazer temor a você. Né? É um espírito que vai deixar paz, o qual você clama, Abba, Pai. É um lugar de segurança, é um lugar tranquilo para você. Aí, o que é que ele fala mais aqui? É Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Pergunta o salmista, né? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba ao céu, lá está. Se faço minha cama no profundo abismo, lá está também. Então, Deus está no abismo, Deus está no céu. A presença dele está aí, pessoal. Então, o salmista, ele sabia disso. Para onde eu vou fugir? Você acha que você pode fugir da presença de Deus? Tem muitos que ficam falando assim, estou fora da presença de Deus. Quem é que está fora, pessoal? Porque ele está fora da igreja, ele acha que está fora da presença de Deus. Se Deus está lá no céu, o salmista sabia. Se eu for para o céu, tu está lá. Se eu descer, fazer minha cama lá no profundo abismo, eu vou lá por como é que se diz? Vou lá para o umbral, vou lá para o abismo profundo.
Deus está lá também. A presença de Deus está ali. Mas só que aquelas pessoas que estão lá não sentem porque estão inconscientes. Precisa despertar a consciência dele, porque ele vai entrar nessa percepção de Deus. Entende agora, pessoal? Então, tem muitas pessoas aqui nessa realidade também que não percebem, não tem percepção de Deus. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 66, versículo 1. Vamos ler aqui. Ele fala: o céu é o meu trono. Aí, ó, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. É onde Deus coloca os pés da terra, né? Que casa, então, você poderia construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Então, olha o que Deus está falando, mandou falar para Zé, porque falar para aquele povo religioso. Porque ele estava achando que era aquela casa que era de Deus, aonde todo mundo tinha que ir. Naquele tempo de Isaías. Aí, Isaías, fala para esse povo, olha, o céu é o meu trono, a terra é a entrada dos meus pés. Ainda Deus faz a pergunta, que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Que casa? Você acha que pode construir uma casa para Deus? Você entende, pessoal? Essas pessoas não entendem, pessoal. Eu fico olhando assim, essas pessoas não entendem. Quando não está no espírito, está fora da espiritualidade. Entende? Olha o que Deus pergunta. Será que a gente pode construir aqui uma casa para Deus, pessoal? Você entende? Aí ele fala assim, qual é o meu lugar do repouso? Aonde eu vou repousar? Né? Construa aí, qual é a casa que você pode... Ele está falando para a humanidade. Qual é a casa que você pode construir para eu repousar aí? Deus está falando. Essas pessoas não entendem. Está na Bíblia. Está na Bíblia aqui, ó, Isaías 66, versículo 1. Aí, por isso que estão falando que a gente é desengrejado, porque não vai para a igreja, que ele acha que a igreja, a presença de Deus está lá na igreja. Entende? Essas pessoas não entendem. Não entendem, estão dormindo. Tem que despertar para ter essa percepção da consciência. Está dormindo. Acorda. Entende, pessoal? Só falando assim. Aí, o que é que ele fala mais? É Efésios 1, versículo 18 e 19. Ora, também para os que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, o apóstolo Paulo está orando para que o coração, os olhos do coração, você já viu coração ter olho? Então, para que a alma daquela pessoa seja iluminada, a fim de que você conheça a esperança para a qual ele chamou, Deus, né? E a riqueza da glória da herança dele no santo, incomparável grandeza do seu poder, para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, pessoal, o apóstolo Paulo estava orando para que os irmãos, né, tivessem os olhos do coração abertos. Então, os olhos da alma, para ser iluminado. Então, está falando da iluminação da nossa consciência. Entende? Ele estava orando para que acontecesse esse despertar, essa iluminação, para que assim você ia conhecer qual era o chamado da glória, da esperança dele no santo, incomparável grandeza de seu poder conosco. O que cremos? Então, aquele que crê conforme a atuação da sua poderosa força. Então, era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Aí ele fala, 1 João 4, versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus e Deus nele. Então, aquele que permanece na vibração alta, que essa vibração do amor é alta, pessoal. Então, se ele permanece nessa vibração, Deus está nele, né? O amor de Deus está nele e Deus está nele. Ele está com Deus. Mas quem é que vai perceber essa presença? É a consciência dele. Entende, pessoal? Aí, como é que se diz? No dia seguinte, Atos dos Apóstolos 10, versículo 9 e 16. No dia seguinte, por volta da meia-noite, enquanto ele viajava e se aproximou da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, tendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz disse: levanta-te, Pedro, mata e coma. Nossa, pessoal, o cidadão teve uma visão, né? Ele teve um êxtase, né? Então ele caiu em êxtase. Então ele saiu ali fora do corpo, né? A espiritualidade permitiu para que ele visse aquela visão, que ele viu um lençol e cheio de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aí depois, quando ele viu aquilo, ele ouviu uma voz, né? Dizendo: levanta-te, Pedro, mata-te e come. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor. Tá vendo? De modo algum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Então, foi animais que os judeus não comiam, apareceu naquele lençol. Por quê? Aí a voz, o que é que a voz disse? A voz falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Entende? Não chame. Isso aconteceu 3 vezes em seguida e o lençol foi recolhido ao céu. Então, ele não estava entendendo a mensagem que a espiritualidade estava querendo passar para ele. Deus, Pedro ali não estava entendendo. O que é isso? Isso eu não como. Eu sou judeu, eu não posso comer uma coisa impura dessa. Mas eram impuras as coisas que Deus santificou? Você entende, pessoal? Então, ainda os discípulos ali, os apóstolos, por mais que ele tivesse a conexão com a espiritualidade, ele tinha os conceitos humanos dele, né, a religiosidade dele, que atrapalhava isso. Por que, que Deus fez isso? A espiritualidade fez isso com ele. Porque ele ia para a casa de um gentil lá para falar, e lá tinha comida dessas. Então, ele chegando lá, ele não ia comer. E não é para fazer isso. Entende? Então, tem muitos ainda que, por causa de uma comida, de não sei o quê. Eu lembro, né? Até. Eu estava na igreja, né? Um grupo aí evangélico, né? E eu ia com um irmão, né? Numa cidade aí, né? Foi lá em Candeias. Que lá a gente ia abrir um local lá. E aí eu tava trabalhando, a gente tava trabalhando, tava com fome. Aí tinha a mulher da acarajé, né? Você sabe que aqui na Bahia, em todo cantinho assim, na cidade, tem uma mulher da acarajé ali. Aí a gente tava com fome, eu digo: vamos ali comer uma acarajé, vamos comprar ali. Aí o irmão disse: vamos comer ali naquela mulher ali, né? A gente foi. E a gente aí comeu acarajé, eu comi 2, tal, até comi um abará.
O irmão também. Aí veio o outro irmão lá, né, religioso, aí falando assim, ó, irmão, você comeu aquela acarajé da baiana lá? Eu digo, eu comi, irmão. Qual o problema? Eu tava com fome aqui, eu tô trabalhando com o irmão aqui. Aí ele disse, não, irmão, é a mulher de negócio de candomblé aí, sabe? De magia, irmão. Eu digo, o que Deus abençoou, irmão? Você acha que vai fazer mal a gente? Então, por isso que às vezes eu dou risada, pessoal, quando as pessoas estão fazendo isso. Entende? É por causa da consciência dessas pessoas, né? Não é por causa do alimento, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui, pessoal? Vamos lá, porque as horas estão passando, né? Filipenses 1, 9, versículo 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Então, a oração do apóstolo Paulo é que o amor dos irmãos aumentasse e o conhecimento, que aí a percepção deles ia aumentar dessa percepção desse Deus, né? Aí, versículo 10, para discernir o que é melhor, a fim de seres puro, irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, essa justiça vem através dessa conexão, pessoal. Não existe essa justiça sem essa conexão com a espiritualidade. Não existe. Por isso, quem não está na espiritualidade está fazendo mais injustiça ainda. Até no meio religioso, que devia ter justiça, está tendo mais injustiça ainda. Você entende agora? Aqui, meu amigo, aqui, por isso que eu não sou afiliado a nenhum, porque eu tenho que rasgar esse véu aqui. Eu tenho que tirar essas nuvens aqui. Por isso que eu faço isso, pessoal. Por isso que não tenho nenhum benefício, não tenho nada, só é a ajuda da espiritualidade me ajudando aqui, né? Por isso que eu abri esse canal, para falar as coisas que tem que ser faladas, porque isso ninguém fala, pessoal. Tem aí vários canais, olha aí, para você ver se eles falam. Se não for do interesse deles, né? Aí ele fala, Hebreus 10, 22. Aproximemos de Deus com um coração sincero, uma plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nossa purificação, de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, a gente vai se aproximar de Deus com um coração sincero, pessoal. Senão a gente não vai sentir. Quem é? É a consciência pura, sem culpa nenhuma. Aí você vai perceber, você vai ter essa percepção desse Deus. A sua consciência vai perceber a consciência de Deus. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Atos dos Apóstolos 24, 16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. É por isso que o apóstolo Paulo queria conservar, porque era a conexão dele que ele tinha com Deus. Entende? É por isso que ele estava querendo conservar essa consciência, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, diante dos homens, ele não ia mentir para os homens. Ele não ia falar engano. Entende? Ele não ia fazer coisas erradas para com outra pessoa. Isso é uma consciência limpa, né? Então, aí o que é que ele fala mais? 1 João 3, 20 e 22. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amado, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receber tudo que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que agrada a essa consciência maior. Então, esse Deus ele é maior
do que a nossa consciência. Ele sabe todas as coisas. Então, essa consciência, que a nossa consciência vai se unir a ele, né? Ele sabe todas. Então, se a gente une a ele, a gente vai saber todas as coisas. Vai saber até dessa consciência desse Deus. Você acha que você vai ficar perguntando por esse Deus? Entende, pessoal? Entende que é o espírito que a gente tem que ter? Então, se a nossa consciência está condenando, você fez isso, ó, e você é errado também, entende? Deus é maior do que essa consciência que está acusando você. Aí ele fala, 1 Timóteo 4:20, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tem cauterizado a própria consciência. Então, se fala mentira, se vai cauterizar e você não vai perceber a presença de Deus na vida. Por isso que tem pessoas aí que estão em grupo religioso, estão mentindo, estão fazendo, tá com a mente cauterizada, já não está sentindo mais a presença de Deus. Não tá, pessoal. Sinto muito. Aí ele fala, Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, essa vibração do amor é o elo perfeito que a nossa consciência tem para se conectar com essa consciência maior que a gente conhece como Deus. Não é assim? Porque se Deus é amor, não é? Ou eu tô falando errado? Aí ele fala, 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus. Aí, ó, quem não ama, quem não está nessa vibração, não conhece, né, a Deus, porque Deus é amor. Aí, ó, João falou. Entende? Deus é essa vibração, pessoal. Você tem que entrar nessa vibração para você sentir, saber que Deus está com você. É por isso que o mundo não conhece a Deus. Por quê? Porque eles estão em outra vibração, não está nessa vibração. São poucas pessoas. Tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 13:13. Assim permaneça agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque é a vibração maior que Deus tem. Entende? É por isso que é maior. Aí ele fala, 1 João 4:7. Amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aquele que ama está nessa vida, conhece a Deus, porque Deus é esse amor. Então, será que uma pessoa dessa vai ficar perguntando aonde está Deus? Quem está assim perguntando aonde está Deus é porque não está nesse amor, não está nessa vibração, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Romanos 8:38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe, pessoal. Não existe que pode separar você. Agora, existe uma pessoa. É a sua percepção da consciência. Você pode se separar. Mas nenhuma pessoa externa, nenhum demônio, ninguém pode separar você do amor de Deus. E você se conectou, é só você que pode se separar. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque
para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, pessoal, aquele que tem a conexão, está nesse amor, está nessa vibração, a gente é a fragrância desse conhecimento de Deus. Somos aroma de Cristo que está sendo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, você tem que estar conectado com essa essência. É a minha pergunta. Por que temos que ter percepção da nossa essência? Então, a nossa essência é divina. A gente tem que passar essa essência. Entende? Que está na nossa alma. Mas as pessoas têm que transcender o ego. Tem que fazer isso. Senão, não consegue a conexão. E não consegue despertar e perceber que Deus está com ela. Ela vai ficar, oh meu Deus, eu estou sofrendo, me ajude aqui. Oh meu Deus, parecendo que Deus está longe. E não está. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, nossa, 1 hora também, nosso vídeo, mas graças a Deus a gente terminou em 2 partes, né, pessoal? Agradecer a vocês aí pela visualização dos vídeos aí, né? Muito obrigado, pessoal. Agradecer a espiritualidade por estar me ajudando nesse trabalho, né? Agradecer a eles. Deus está aqui, pessoal. Você, né? Não se surpreenda, não. Mas ele está aqui nos ajudando através dos seus mentores, anjos, passando intuição de todas as coisas. Obrigado pela presença deles, né? Na nossa vida, obrigado. E agradecer a vocês, né? Por toda a ajuda, pelo o compartilhamento aí de vários estudos meu. Obrigado, pessoal. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!